Olá, olá, leitores e ouvintes! Está começando No Meio de Nós, o podcast de curadoria de livros da Edições CNBB. Eu sou o Gabriel, editor na Edições, e estou aqui para te indicar um bom livro. Hoje vamos dar continuidade aos livros da coleção Cadernos sobre Oração, com o terceiro volume, A Oração de Jesus. Lembrando que no episódio 2 eu explico a origem do Jubileu 2025 e o que é o ano da oração, que foi o que deu origem à nossa coleção. Então, vale a pena dar uma conferida, caso vocês ainda não tenham visto. E também vale lembrar que cada um dos volumes são independentes. Você não precisa ler na ordem ou ter lido um para ler o outro. Eles valem como livros individuais, assim como ter a coleção completa é algo muito bom. E antes de começar, aquela mensagenzinha de sempre. Para você adquirir este e todos os outros livros da coleção, basta acessar o nosso site edicoincnbb.com.br, que vai estar aparecendo na descrição do nosso vídeo. Você também pode ligar para a nossa central de atendimento ou, para facilitar a vida, mandar mensagem no WhatsApp 61 2193 3019. O livro de hoje, A Oração de Jesus, é bem diferente dos dois primeiros. Primeiro, ao contrário dos outros, este foi escrito não por um italiano, mas por um mexicano, o Juan López Vergara. Vocês podem pensar que a nacionalidade do autor não tem tanta diferença, mas tem sim. A maneira de pensar, a estrutura de escrita tem uma certa diferença de acordo com a língua materna de quem escreve. Um pequeno detalhe, mas é uma mudança. Mesmo que sutil, mas é uma mudança. Também, ao contrário dos cardeais Angelo Comastri, que escreveu o primeiro volume, e do Gianfranco Ravasi, que escreveu o segundo, Vergara não é cardeal, não é padre, não faz parte do clero. Ele é um leigo, o que também diferencia sua maneira de escrever. Mas fique claro, Vergara não é menos intelectual que os cardeais só porque é leigo. Já já eu falo mais sobre ele. Uma outra diferença, essa bem notável, é que esse terceiro volume é de ficção, uma teoliteratura. Nele, Jesus Cristo é um personagem e o autor tenta imaginar como eram as suas orações, seus diálogos com Deus. Nos evangelhos, fala muito que Cristo se retirou para rezar, mas não é descrito a oração que ele fazia. Então, o autor, em sua liberdade criativa, tenta imaginar como foram essas orações, em uma linguagem poética e reflexiva. É uma proposta muito interessante que pode causar estranhamento em quem for ler e se deparar com uma ficção espiritual, uma ficção devocional. Mas tem como objetivo principal fazer com que nos identifiquemos com o Cristo que reza. E isso é uma excelente ideia, porque ser cristão é ser outro Cristo. Tem até aquele livro, Imitação de Cristo. E para eu ser outro Cristo, para eu ser cristão, eu preciso imaginar sim como era Cristo no cotidiano, no dia a dia, né? Na vida real, em seus momentos íntimos, suas orações pessoais. Porque senão, o que eu vou imitar? Eu tive um catequista que dizia, antes de fazer qualquer coisa, pense, Jesus faria isso se estivesse no meu lugar ou em uma situação semelhante? Ser cristão também é usar da criatividade. Então é isso que esse autor faz. Ele usa da criatividade para que possamos nos identificar com Cristo, nos aproximarmos dele e assim imitá-lo. Esse não é o primeiro livro com essa pegada. Quando eu estava lendo pela primeira vez, me fez lembrar muito o livro O Discípulo da Madrugada, do padre Fábio de Mello. É um livro muito bom também. Fica aqui minha recomendação. O livro do padre Fábio foi lançado há uns 10 anos, 2014, e nele é um personagem, um judeu devoto, que se torna amigo de Jesus pouco tempo antes dos últimos momentos, pouco tempo antes da crucificação. O objetivo de ambos os livros, tanto do Padre Fábio, o Discípulo da Madrugada, como esse daqui, A Oração de Jesus, é trazer para o leitor uma identificação com o personagem, no caso do nosso livro, com Jesus Cristo. Enquanto O Discípulo da Madrugada, que foi um best-seller, a esse personagem fictício que se encontra com Cristo na madrugada e passa a cada encontro por uma transformação espiritual, A Oração de Jesus, que com a ajuda de vocês também se tornará um best-seller, Jesus é um personagem que mostra sua vulnerabilidade humana na oração, mas também sua confiança divina em Deus, também na oração.
A respeito do nosso livro, recebemos um comentário do Cássio. Antes de ler o comentário dele, eu gostaria de dizer que os clientes, como o Cássio, são os clientes que a gente mais gosta. Ele não só comprou toda a coleção como ele leu, e fez um feedback honesto de cada um deles. E é isso que gostamos, saber o que vocês querem. De verdade, para entender o que vocês querem, o que vocês gostam, a gente precisa do feedback para a gente poder ir atrás de livros com mais cara do nosso público. Então, muito obrigado, Cássio. O Cássio comentou assim, abre aspas, precisa de revisão. O autor descreve um mundo imaginário fantasioso, partindo das escrituras como se estivesse vendo Jesus rezando. Lamentável. Fecha aspas. Eu entendo a frustração do Cássio. Na verdade, como os 2 primeiros volumes não tinham essa pegada mais poética, ficcional, causa um estranhamento, porque já se começa a leitura esperando uma coisa e recebe outra. E também a imagem de Jesus é muito sagrada, dá até medo de transformá-lo em um personagem, porque quando se transforma em um personagem, a gente corre o risco de dar a ele características que fogem do divino. E a gente está muito acostumado a enxergar a Cristo apenas em seu lado divino. Mas a gente não pode esquecer, é sempre bom lembrar, que Cristo tem 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. As 2 são completas, coexistem e uma não anula a outra. O autor, então, quis neste livro destacar a natureza humana de Cristo, justamente como eu disse no começo do podcast, para trazer uma identificação do leitor com o personagem de Cristo. Esse Cristo que ora. E também a série The Chosen transforma Cristo em personagem, ninguém reclama, só rasga elogio, né? Se a preocupação, por acaso, é, meu Deus, quem o autor pensa que ele é para fazer Cristo um personagem, para escrever uma história fictícia com Cristo? O autor, Juan Lopes Vergara, ele é biblista e ex-presidente da Associação de Biblistas do México. É docente no Instituto Católico de Guadalajara e faz parte da equipe nacional mexicana de animação bíblica da vida pastoral. E se o currículo não basta, vale lembrar que ele foi convidado a escrever este volume pelo próprio Dicastério para Evangelização, sob a orientação de Dom Rino Fisichella. Ele é um autor que sabe sim o que está fazendo. Mas vamos lá para o livro. Não vou falar muita coisa, mas esse livro ele é muito interessante. Como eu já venho dizendo nos últimos episódios, o prefácio do Papa Francisco parece se adequar, apesar de ser o mesmo em todos os volumes, se adequa a cada um. Cada vez que você reler, que é o que eu recomendo, você vai encontrar uma nova característica que o Papa está dizendo ali em apenas 4 páginas e que você talvez não percebeu na primeira vez. E nessa vez, eu destaco 2 partes. Em primeiro, assim, em suma, o ano, fazendo referência ao ano da oração, para fazer experiência de uma escola de oração, sem pressupor nada como óbvio ou garantido, especialmente em relação ao nosso modo de rezar, mas a cada dia fazemos as palavras dos discípulos quando diziam a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. No outro momento eu li esse mesmo trecho aqui no podcast e a gente tinha feito a reflexão de que esse trecho representava muito bem o nome da coleção, porque o nome da coleção é Cadernos. Ele fala que isso aqui é uma escola de oração, caderno, escola, está ali no mesmo campo semântico, mas agora, lendo com um olhar para esse livro, A Oração de Jesus, eu já imagino assim, nós somos os discípulos pedindo a Jesus para que Ele nos ensine a rezar. Então, por que não pegar alguns exemplos, mesmo que ficcionais, de orações que Jesus poderia ter feito para a gente poder se basear, se inspirar? Ele é um livro que, de forma ficcional, torna essa oração que fazemos com Cristo, essa oração de diálogo com Deus, possível de uma maneira didática. Esse livro traz essa didática. E mais para frente o Papa ainda diz, a oração de uma só pessoa pode se tornar oração de toda a igreja e vice-versa. A oração de Jesus é uma oração criada pelo autor, nesse livro aqui. Essa oração desse autor pode se tornar a nossa oração também. A gente pode ler e nos identificarmos com o que ele está dizendo, e essa oração que ele faz no personagem de Jesus ser a nossa oração também. Então, fazer com que os cristãos se sintam unidos como família de Deus. E aí é outro ponto que eu pensei, porque esse é o objetivo da identificação do personagem que a literatura geralmente traz.
e que o autor procurou trazer para esse livro. Ao você se identificar com o personagem, nesse caso com Jesus, você se sente parte da história. Ele começa todo o capítulo com o nome Abá, que quer dizer pai, papai em hebraico, né? Então, ele já nos traz assim essa reflexão de que nós precisamos, para ter esse diálogo com Deus, nos sentirmos íntimos de Deus. E aí ele sempre faz uma estrutura em cada um dos capítulos, que ele faz uma introdução, cada capítulo varia o tamanho, 3 parágrafos, assim, mas uma introdução pequena, de uma forma não ficcional, do que ele quer dizer naquilo. Depois ele traz uma passagem bíblica e depois ele entra para essa oração de Jesus, essa oração fictícia de Jesus, que também sempre começa com um Abá. Então, por exemplo, no primeiro capítulo, que se chama Abá, a tua bondade obscureceu meus olhos, e do fundo das minhas entranhas eu te bendigo. Esse é o nome do capítulo. Ele vai falar, ele vai nos situar nessa primeira parte da introdução. Após 30 anos do silêncio e no afastamento de um desconhecido povo da Galileia, Jesus entra no deserto e ouve o Batista, João Batista, testemunha da verdade, e aí ele vai falar desse momento em que Cristo é batizado. E aí, depois dessa introdução dele, ele traz o próprio versículo bíblico, diretamente como está na Bíblia, para nos sintonizar em relação bíblica. E aconteceu naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João Batista, assim como fala em Marcos. E aí ele traz uma oração fictícia de Jesus, do que ele poderia ter rezado neste momento. Por exemplo, nesse primeiro capítulo, que fala do momento em que Cristo foi batizado por João Batista, ele traz uma reflexão: e se nesse momento, antes de ser batizado, Cristo fez uma oração a Deus, só ele Deus? O que será que ele poderia ter rezado? E aí ele entra na criatividade dele, do que ele, para tentar imaginar, né? E ele consegue trazer muito bem essa natureza humana de Jesus quando ele vai fazendo isso. E aí eu vou ler um trecho para vocês. Abá, porque é um diálogo com Deus, então Jesus sempre começa com Abá, papai, pai. Encontro-me diariamente contigo em oração, onde respiro esperança, perguntando-me não apenas o que espera de mim, o que devo fazer, para o que me enviaste, mas também quem sou eu. Então, olha só, essa visão humana de Jesus, essa visão humana que muitas vezes a gente se questiona: quem sou eu? O que eu estou fazendo nessa terra? Que já a prova concreta de que eu disse que traz uma identificação já começa aqui. Hoje vivi um instante culminante em meu caminhar, quando ao sair da água vi rasgarem-se os céus e descer sobre mim um Espírito, e te ouvi dizer a mim que sou o teu Filho amado. E ele vai trazendo esse provável diálogo de Jesus, em que ele vai trazendo toda a emoção, o sentimento dele, nesse momento específico da história dele. Então ele sempre vai pegando o momento histórico da Bíblia, trazendo essa introdução, trazendo essa introdução e nos situando no meio da situação que está fazendo, traz essa passagem bíblica e essa oração que poderia Cristo ter feito naquele momento. É algo poético, é ficcional, mas é poético e que pode nos inspirar também a termos esse diálogo, porque eu, particularmente, de todos os tipos de oração, a que eu tenho mais dificuldade é dessa oração de diálogo com Deus, de falar como se eu estivesse falando diretamente para Ele, como se estivesse conversando tete a tete. Então, talvez não. Esse livro é uma ajuda para você, nesse quesito, nesse tipo de oração, essa oração de diálogo, se desenvolver melhor, aprender a rezar dialogando com Deus, conversando sinceramente com seus sentimentos, com o que você sente, se abrindo. E isso. Acho que esse aqui foi o menor de todos, mas eu gostei de ter falado desse livro. Hoje eu falei sobre o livro A Oração de Jesus. Espero que vocês tenham gostado e principalmente ficado com vontade de ler não só esse, mas a coleção completa. Ficado com vontade de entrar em oração assim como Jesus, porque esse é o objetivo dessa coleção. Fazer com que a gente tenha gana, vontade de entrar em oração, seja ela qual for, em diálogo com Deus, lendo os Salmos, rezando o Pai Nosso, qual for, o objetivo é que entremos em oração. E para você adquirir este livro de hoje e qualquer outro livro da coleção e qualquer outro livro da Edições CNBB, basta acessar o nosso site, que está na descrição do livro, ediçõescnbb.com.br. Você também pode ligar para a nossa central de atendimento, não só ligar, como mandar mensagem no WhatsApp, no número 61 2193 3019. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Não se esqueçam de se inscrever e nos seguir nas redes sociais, @edcoincnbb. Gostaria de pedir para vocês mandarem lá a mensagem de vocês dizendo o que acharam do livro. Façam como Cássio.
Compartilhe com a gente a opinião sincera de vocês. Eu vou gostar muito. Viu, Cássio? Continue assim. E no próximo episódio falaremos sobre o volume 4 dessa coleção, Rezar com Santos e Pecadores. Já se sente identificado com pecadores? Então, aguarde o próximo episódio, de Paul Brendan Murray. Espero vocês no YouTube, Spotify, Instagram ou a plataforma de reprodução de áudio que você preferir. Até semana que vem, tchau!